É, tem que Boa olhar aqui noite e lá, né? a Mas a gente já tá ficando todos. expert nesse esquema, né? Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de padrões, hein? Que padrões que a gente carrega? O que é isso? O que a gente faz? Como separa eles de nós? Como cria outros? Bora lá. Por que pareço fazer sempre as mesmas coisas, hein, Renata? Esse é o tema de hoje, é um assunto que todo mundo aí tem padrões e repetições que às vezes passa batido na nossa linha do tempo, da nossa vida, e a gente vai simplesmente passando para frente, carregando o que lá atrás muitas vezes não foi resolvido por alguém e a gente carregando a bandeirinha aqui, eu resolvo, e vai virando um padrão. Até que a gente precisa dar um estalo, virar a chave e trilhar um caminho diferente. Isso aí. Pessoal chegando, todos bem-vindos. É isso E aí, aí aqui a pessoal. gente Vocês vai... que estão chegando, aproveitem, mande para os seus amiguinhos o aviãozinho. Ó, Edna, primeira vez que está na Exatamente. live, seja bem-vinda. Cláudia. Passem os aviãozinhos para seus amigos, que tudo que a gente compartilha, a gente multiplica na nossa vida. Os Já estou coraçãozinhos fazendo também, isso gente. agora. Bota coraçãozinho aí para a gente ficar, ó, Manda conectado. muito amor para cá. A gente recebe tudo. A gente Deixa eu mandar recebe. aqui também. Legal, legal. Mais aviãozinhos. Espera aí que a gente já se conecta. É isso aí. Dona Nice, olha só, hoje só pessoas diferentes entrando, hein? Olha, Muito bem. O surpreendente. que mais é possível, né? Que a gente chegue a Cláudia, alguns lives diferenciados. bem-vinda, Juliana. Juliana, Diná, Cris, muita gente Turma linda aqui com inteira. a gente para encantar nossa noite, iluminar, trazer mais energias positivas. E além de compartilhar, pessoas, vamos nos integrar, que essa live só aparece nós duas na tela, mas vocês fazem muita parte disso tudo. Então, colaborem, contribuam, façam perguntas, que a gente está aqui para a gente se conectar totalmente hoje. Sim, a participação de vocês é muito importante, porque fica mais rico a colaboração, a contribuição para o assunto. E o que são os padrões e repetições? Será que é algo consciente, Renata? O que leva essa repetição que a gente carrega muitas vezes? Será que é uma escolha? Será que é consciente, inconsciente? Alguém arrisca falar? Alguém consegue identificar algum padrão que vem carregando lá de trás? Então, o que é isso? Padrões são repetições que carregamos sistemicamente lá de trás. Algo que lá de gerações passadas não foram resolvidas. E por amor e lealdade, aí vem as próximas gerações e a gente vem para carregar e a gente vem padronizando todas essas relações por motivo de sobrevivência, porque a gente vem para perpetuar o nosso sistema e a gente tem um vínculo muito forte com o nosso sistema familiar, mais do que a gente imagina. Então, quando algo lá atrás teve algum destino difícil, alguém, possivelmente isso vai passar para próximas gerações para isso ser resolvido, ser trazido à luz, à consciência. Então, a gente vai carregando isso. Muitas vezes não é nem lá de trás. Às vezes pode ser algo que a gente carrega da nossa infância, que a gente recebeu alguma informação de autoridades como pai e mãe, por exemplo, você não merece isso, né? Você não é, a gente compra essa ideia. E isso vira um padrão nosso, porque a gente compra muito facilmente padrões vindos dos nossos pais, que são figuras de autoridades. E muitas vezes nossos pais receberam padrões lá de trás também, né, dos pais, e assim vai vindo de outras gerações. Tô vendo que deu uma quedinha aí, você tá me vendo normal, Renata? Já voltou. Caiu, mas Maravilha. voltou. Bem-vindo, Júlio, Silvana, sejam todos bem-vindos. E a gente está, então, falando se é uma escolha ou se é consciente ou inconsciente o padrão que a gente carrega. Então, isso, na verdade, é inconsciente. Muitas vezes a gente se dá conta somente em um trabalho de constelação, que a gente carrega um padrão, seja lá o que for.
Vamos dar um exemplo aqui. Um padrão de que todas as mulheres da família não se casam, são mães solteiras. E a gente vai analisar as nossas gerações anteriores e acontece da mesma forma. Padrões de relacionamentos, isso é o que mais acontece. O porquê atraímos sempre os mesmos relacionamentos em determinada fase da nossa vida. Por que eu sou imã para certo tipo de relacionamento, né, Renata? Diga aí. Com certeza. Padrão, se você ver no dicionário, realmente são repetições que a gente faz, né, inconsciente. E, na verdade, tem vários padrões, né, que se ditam aí, que são sociais e religiosos, e tudo isso também entra num padrão repetitivo se a gente, assim, permitir. Às vezes a gente permite, sim, né? É inconsciente, mas a gente pode fazer consciente a partir desta vida, né? Desta realidade. Então, às vezes a gente repete os padrões desta mesma vida simplesmente porque a gente admira pessoas da nossa família, né? Então, estudando um pouquinho uma parte do fundamento do Axis, tem uma parte lá que diz que é mimetização. O que é isso? Uma mimetização biométrica, ela faz o quê? Ela traz uma repetição, tá, de padrões que você pega até desde o útero da sua mãe, né? Que você repete da sua mãe, ou que você repete de uma tia que você gostou muito, que admira muito. Inconscientemente você acaba fazendo tudo aquilo, né, como uma forma de padrão e lealdade até, né, com essa pessoa, ou fatos também, não é só pessoas, né, são fatos. Então é bem interessante essa parte aí. Tem uma parte até técnica que a gente aplica, né, uma técnica que a gente aplica para você desmimetizar padrões, né, é feita no final da coluna, e você desmimetiza tudo aquilo que você comprou como seu verdadeiro. É bem interessante essa parte também. Que a gente se identifica muito facilmente com os padrões de dor, de angústia vividos pelo nosso sistema, porque fica registrado no nosso ser o que foi vivido lá atrás. Então a gente se identifica com dores muito facilmente, a gente se agarra a isso. E aí, o que acontece? Por que vira padrão? Porque a gente tem uma força muito grande sistemicamente, e o que o nosso sistema quer? Justamente equilibrar. Em algum momento ele quer trazer o fluxo de amor que foi interrompido, ele quer unificar esse amor. Então ele vai enviando para as próximas gerações e a gente vai carregando essa padronização até que isso seja visto e seja olhado. Então, o que pode ser aí uma padronização? Relacionamentos, isso é muito forte, a gente vê isso muito, né, Renata? Sim. Pessoas que atraem sempre o mesmo tipo de relacionamento, mas não digo pessoas, porque o universo humano é tão rico, tão universal, que às vezes uma única pessoa pode ter um relacionamento com uma pessoa e lá com outra ter um outro tipo de relacionamento. Então ela atraiu o relacionamento em si, seja um relacionamento profissional, amoroso, social. Então ela vai atraindo como forma de que isso venha à cura. E muitas vezes o que a gente faz? A gente acha que o tempo vai curar. E o tempo deixa isso mais forte. E quando a gente acha que o tempo cura e não quer olhar para isso, isso vira um destino. E se eu não vejo isso em mim, o que eu vou fazer? Vai ir para frente, vai para meus filhos e vai continuar essa força que está a serviço do nosso sistema e a serviço da nossa vida. Então, o desafio é parar e olhar para isso, para que a gente faça um pouquinho diferente. Costuma-se fazer até uma analogia aí, uma metáfora, que o padrão que a gente carrega muitas vezes é associado a um afogamento. A gente se afoga, e de repente a gente está nadando para a superfície do mar. E o que acontece? De repente vem uma onda e afoga a gente novamente, a gente vai lá para o fundo. E aí a gente tenta vir novamente, aí a gente percebe que isso não funciona, a gente ir para a superfície. Isso é algo disfuncional. Nada que funciona no nosso sistema, no nosso comportamento vira disfuncional, assim como os relacionamentos difíceis. Então a gente tem que trilhar um novo caminho. Esse é o desafio, a gente receber tudo que vem lá de trás, porque a gente recebe tanto os desafios, né, como também os dons a gente recebe da nossa ancestralidade. Então,
quando a gente percebe que isso é disfuncional, a gente tem que criar uma nova forma de trilhar, de aprender e de nadar para que a gente consiga modificar. Isso é muito difícil para as pessoas, mudar o hábito, mudar o padrão que carrega. Isso realmente tem que ser uma virada muito grande de chaves, de entendimento. E na isso verdade, que aí, é né, o ponto, né? o que leva a mudar isso? O que leva? Primeiro, você tem que identificar qual é o padrão que está sendo repetitivo. E às vezes demora anos, às vezes as pessoas morrem e não sabem quais são os padrões que estavam repetindo, ou não sabem como sair deles, se livrar deles, né? Mas como a nossa vida é maravilhosa, né? Nesse processo reencarnatório, você tem a escolha de mudar esses padrões. Então, onde você está repetindo esse padrão que você não está querendo ver, onde você pode mudar, escolher outra coisa na sua vida. Tudo que acontece na sua vida é uma escolha. Pode ter vindo um padrão lá de trás, de vários ancestrais, mas a escolha do agora é sua. Você olhar para isso e tentar curar isso de uma forma diferenciada dos seus ancestrais. Porque você se curando, você vai curar uma fileira deles lá atrás, né? E para frente. Porque para frente esse padrão não vai seguir mais, né? Então, o quanto você está disposto a olhar para suas dores, aí, os padrões, e falar, ok, isso aqui repete, o que eu faço para que isso repete na minha vida? Como eu posso mudar o meu padrão agora para quebrar um padrão anterior? Então, são perguntas que você faz e começa a se analisar e que chega realmente num padrão diferente. Porque a gente vai escolher outros padrões e a gente vai criar outros padrões que as nossas gerações aí vão ter que se livrar deles, como a gente se livra dos nossos, né, Estela? Sim, e se a gente muda um pouquinho, o segredo é mudar um pouquinho. Porque se a gente muda um pouquinho lá na frente, isso vai virar muito. Tem gente que dá uma guinada radical, falando, nossa, eu mudei completamente. Isso é uma enrascada, porque se a gente vira muito e acha que deu um giro de 360 graus, a gente está voltando para a estaca zero. Possivelmente isso vai repetir novamente. Então, a gente já ouviu muito falar, né? Os ciclos se repetem, tudo se repete, porque isso são realmente, a gente somos humanos, então os humanos vivem de ciclos, tudo se recicla, tudo vira ciclos, os ciclos da natureza, enfim. E a nossa vida também são ciclos. Só que se a gente não tentar fazer diferente em um ciclo para o outro, terminar um ciclo e cumprir outro de outra forma, com novas escolhas e novos olhares, a gente vai estar sempre repetindo os mesmos ciclos. Então, é mudar um pouquinho aquela caminhada, o que é normalmente muito difícil para a gente, porque a gente traz, desde criança, quando a gente aprende, até os 7 anos a gente aprende muita coisa e desenvolve a nossa personalidade, e a gente trilha caminhos, tanto de amor quanto de dor, de um jeito. A gente aprendeu a sentir dor de uma forma quando criança, a gente vai sentir essa dor normalmente quando adultos da mesma forma. Então, a gente precisa criar novos caminhos neurais para a gente conseguir entender esse novo caminho, né? É como se a gente fizesse um novo atalho na floresta. Deixa o atalho antigo e a gente cria um novo atalho para a gente conseguir acessar esse novo. Né? A Cláudia está falando aqui, ó, na minha família, só eu e minha prima teve um bom casamento, o restante sofre. Cláudia, verdade. Será que você não escolheu um bom casamento e elas não? O porquê sofre? Sofrer é uma escolha, né? Ser feliz também é uma escolha. Viver é uma escolha e morrer também é uma escolha. Então, onde é que estão as primas aí pensando? Onde elas estão no sofrimento lá de trás que faz com que elas repitam, né? Elas repitam isso no casamento atual, né? Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer para chegar nesses padrões, curar esses padrões, para que sofra ou não. Às vezes as pessoas sofrem porque elas não querem mudar, porque se elas mudarem, elas acham que não vão ser mais amadas. E aí elas resolvem sofrer o resto da vida e não sair do ofurô lá, quentinho de cocô. Ele fica ali o dia inteiro, o tempo inteiro, a vida Na inteira. piscininha quentinha, tá bom ali, não quero mudar, né? Jeito, entende? Então, sofre, na verdade, as pessoas sofrem às vezes por opção, né? Aliás, muitas vezes, né? Não é uma vez só, não. Muitas pessoas e muitas vezes sofrem por isso.
Exatamente. E aí é o sistema trazendo, querendo reconectar com esse fluxo de amor, né, Renata? Já fiz um trabalho uma vez em que as gerações passadas, eu costumo até falar muito esse caso, porque é algo que fica muito claro para as pessoas identificar. Teve um destino muito difícil há 3 gerações atrás dessa pessoa que constelou, e que foi entre o bisavô e a bisavó. Teve uma morte muito difícil. E aí o que aconteceu? As próximas gerações, né, o sistema entendeu que ali que o amor mata, que o amor fere. Então as mulheres das próximas gerações, todas tiveram dificuldade de se relacionar, nenhuma conseguiu casar. Então isso virou um padrão na família. As mulheres, a grande maioria das mulheres, realmente ficavam solteiras. E a partir do momento que ela fez a constelação, identificou esse padrão, foi retomado o fluxo desse amor. E foi retomada a cura para as próximas gerações. Então, isso é muito lindo, porque tudo que acontece com a gente está a serviço de algo, inclusive essas repetições, porque quer ser inclusa, quer ser vista. Existem muitos excluídos no nosso sistema que precisam ser incluídos, e muitas vezes é necessário ser incluído para que exista uma quebra de padrão. Deu uma caída aí, Rê? Deu, voltou. A Gil tá falando aqui, ó. E quando as pessoas sabem o que tem que mudar, como mudar e ficam estagnadas? Gil, eu vou ser Renata agora. Renata. Tá 3 Existe um sabotador. A pessoa sabe o que tem que mudar, né? Sabe como fazer isso e não quer sair do lugar, não tem quem vai tirar ela do lugar, a escolha é dela, né? As pessoas só mudam quando elas escolhem mudar, senão elas optam por sofrer, em vez, ou vai pelo amor ou vai pela dor, não é isso? Então, se a gente não muda, uma hora a vida vai pressionar a gente a quebrar esses padrões. De uma forma ou de outra, a vida vai pressionando, e cada vez vai vindo mais forte e mais forte até que você se livre desse padrão. Mas se você não está querendo isso, vai viver no sofrimento o tempo todo. Infelizmente, né? Não é isso, Estela? Exatamente. Por exemplo, padrão nem sempre é de relacionamentos, né, amorosos. Quando é no trabalho. Tem pessoas aí que entra e sai, depois entra no trabalho, sai e não consegue se fixar nesse trabalho. E às vezes carrega padrão de escassez que vem de família, de uma não permissão. Ou então de estudo, entra, faz milhões de cursos, mas não faz nada. Existe também algum padrão relacionado a isso. Momentos de altos e baixos, de que aconteceram destinos difíceis no âmbito profissional, de alguém do sistema lá atrás, e que vem lá na frente alguém para resolver isso. E não consegue se encontrar, porque o sistema pressiona. A gente estava falando disso não faz muito tempo, eu e o Domênico, exatamente sobre isso. As pessoas, ok, elas querem mudar de trabalho, elas não aguentam, aí sai toda vez do trabalho pelo mesmo motivo. Gente, tem que olhar para isso. Não adianta somente dizer, eu vou mudar de trabalho. O trabalho vai com você do mesmo jeito. Aquele padrão vai com você. Onde está a origem do problema? Enquanto não olhar a origem do problema, mudar, destruir, criar aquela sementinha, em todos os lugares vão acontecer a mesma coisa. Vai aparecer um chefe carrasco, vai aparecer pessoas que te passam para trás, vai aparecer do mesmo, sempre. Então, quanto você está disposto a olhar para isso, para curar isso, né? E não simplesmente, é igual a gente tem dor de cabeça. Tá com uma dor de cabeça todo dia, 24 horas por dia. Se você só tomar um remédio para parar a dor, não vai adiantar. Precisa ir lá, onde é a origem desse problema, para sanar essa dor. Porque ela vai voltar e vai voltar cada vez mais forte. É isso. Qual a informação que essa dor de cabeça está te trazendo, né? Qual contribuição ela está te trazendo? Olhar para isso, né? De uma forma diferenciada, né? Deixa eu ver, tem bastante gente escrevendo aqui, ó. Michele, meninas, eu tenho medo de dirigir. Minha mãe, minhas tias, minha avó não dirige também. Tem a ver com padrão? Michele, vou falar uma coisa para você. Minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó não dirige. E eu dirijo. Então precisa ir muito mais além, né? Nem sempre dá para saber. Mas é só olhando para isso para saber, porque existem milhões de origens. E pode ser, assim como existem
padrões de relacionamento, como mulheres submissas, pais autoritários. Isso são padrões que vem carregando. Submissão de mulheres, de não permissão. Pode até ser, de repente, uma não permissão da mulher ser independente, pegar o carro e dirigir. Ou como pode ser também algo difícil que aconteceu com alguém lá de trás, que não conseguiu comandar a sua vida, não teve essa permissão, não pôde. Então, isso é muito relativo. Isso vem no sistema de formas muito variadas. Mas é que só olhando para isso e vendo a origem que a gente pode identificar. Até porque né? é ali que a gente consegue se conectar com a força, né? A força da ancestralidade, que é aí que nossos pais, nosso pai e a nossa mãe traz para a gente conseguir vencer. Então, se você não tem a força do pai e da mãe lá de trás, muitas vezes você não consegue nem enxergar esse novo caminho e trilhar. Porque ele não está sustentado na força, está sustentado na dor. E quando a gente está na dor, na identificação, é mais difícil da gente virar essa chavinha nesse processo, né? Exato. A Cláudia escreveu aqui, ó, conheço uma amiga assim, ela diz que a culpa sempre é do outro, que trabalha com ela. Exatamente, a culpa é sempre do outro. Pode ser. E a vitimização. É mais fácil botar a culpa no outro, né? Que aí o outro que se vire sim mudar. Mas não, gente, a culpa sempre é nossa, tá tudo com a gente. Se quiser mudar, tá com você. Ninguém vai mudar a sua vida, é só você. É uma escolha sua. Olha lá, meu pai foi muito autoritário. Então, o quanto você tem dele, né? O quanto você tem dele que você tem medo de dirigir. Né? Onde está essa ligação? Isso vai muito além, né, de padrão. Às vezes não é só padrão, pode ser somente um trauma de infância. Sim. E esse trauma de infância vai repercutir em toda a nossa vida, trazendo os mesmos destinos. Então, por exemplo, quando a gente tem um relacionamento, um casamento que depois de um certo tempo ocorreu traição, separação. Se você não olha para isso depois desse acontecimento, você possivelmente vai atrair novos relacionamentos com traição, com separação. Por quê? Isso é um padrão que está vindo para você olhar o que precisa. É a sua criança ferida que está precisando desse amor, precisando de ser acolhida e você está transferindo para o relacionamento? Ou você já carrega um padrão de pai e de mãe que existe uma traição e você está repetindo isso para ser visto porque não foi visto lá atrás. Então, isso acontece muito, que vem vindo de geração em geração e acontece isso também. Que é como se a gente tivesse essa informação registrada na gente e a gente está trazendo à toa para curar. Então, está a serviço da vida. E a gente tem uma leve sensação que a gente quer excluir isso, né? Que a gente não quer olhar, que a gente tem pavor, que a gente julga e não perdoa aquela situação. Mas até na traição a gente tem corresponsabilidade. Porque de alguma forma, ou você não estava disponível para a relação, ou você estava identificada com questões do seu sistema e não estava inteiro para a relação. Enfim, existem muitas possibilidades, mas que estão aí para serem olhadas também. E o quanto disso daí vem da infância também, né? Porque a gente pode criar esses padrões aí para nossas gerações também. Padrão que ainda não existem. Sim. A gente cria, né? Igual, por exemplo, a Michelle aí, vamos usar o exemplo dela dizendo que o pai era autoritário, ela pode estar criando um padrão ali desde criança e tá na cabeça dela porque a mãe, a avó não dirigia, ela também não dirige. Ela pode passar isso para a filha ou filho e pode ir embora isso, né? Então, o quanto disso também a gente coloca na nossa cabeça e cria algo novo, um padrão novo que também nem existia. Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção. O que você está criando, o que não é seu, que você tem que pedir ajuda para resgatar e eliminar, e o que você mesmo criou, né? E quais padrões você criou que você está seguindo até hoje? Não, né? Esses padrões totalmente machistas, por exemplo. Tem mulher que é muito mais machista do que homem. Sim. Quanto criou isso daí? Porque às vezes nem o pai era machista e a mulher é. Né? Então, como você está criando isso é o que vai fazer também uma grande diferença, né? Quando crescer. E aí, o que a gente vai fazer com isso agora? Vai passar para frente? Então, quanto antes a gente tem consciência dos nossos padrões, sendo repetitivos de outro, né? De outra, da parte de ancestral ou desta vida mesmo, para a gente olhar e cuidar disso quanto antes, né? São crenças que sustentam essa uma relação disfuncional, né?
Ó, a Cris falou aqui, tem um exemplo na família. Todos os filhos da minha avó paterna são separados, netos também. Aí aqui cortou, meu pai permanece... Então, é justamente isso. O que precisa ser reconhecido, visto, incluído, para que seja retomado o amor nesse sistema. O amor nos relacionamentos. Será que teve alguma tragédia lá atrás que separaram essas pessoas, que elas não conseguem mais, né, se sentir incluídas e entender esse relacionamento como algo, né, que vai além da separação? Então, é algo que realmente isso está em cada... É tão particular e que uma virada pequena de chave, uma pequena escolha, a gente consegue mudar todo esse sistema. E não só na gente, é no sistema inteiro, em todas as famílias, todas as famílias que nos cercam, que estão pertencentes ao nosso sistema. Exatamente. Então, e quanto você cria disso, né? A criação disso depois e o aumento disso, né? Na verdade, não é só criar. Às vezes a gente traz esse padrão todo, né? De algum problema e você aumenta isso. Por exemplo, pai que bebe. Então, você é criança, seu pai bebe, a vida inteira bebeu, aí você tem aquele trauma e aí você o quê? Julga. Quando eu tiver um marido... Não vai ser desse jeito. Eu não aceito isso, eu não aceito, eu não permito. E o que acontece? Você tem um assim, daqui a pouco você se separa e tem outro. E eu conheço uma pessoa que teve os três. Os três morreram e os três eram alcoólatras. Nossa. Então, você excluiu o pai e trouxe aí, a vida te trouxe o marido, depois o outro da mesma forma, né? Então, e o quanto que as pessoas fazem isso o tempo todo, né? Não só com o pai, mas o tempo inteiro que você julga. A mãe, né, que eu acho que é mais ainda julgada por alguns fatos que acontecem, que a gente vê muito nas constelações, e o quanto a mãe é julgada de tudo. Ai, meu Deus do céu, minha mãe me põe numa bolha, minha mãe não deixa sair, minha mãe não me dá liberdade, e quando o filho nasce, faz 3 vezes pior do que a mãe. Por quê? Porque julgou a mãe, né, naquele momento, quanto Sim. A mãe deu de amor e carinho que ela tinha naquele momento, né, daquela consciência que ela tinha naquele momento. E que as pessoas não aceitam, né, elas acabam desprezando aquilo para fazer uma coisa diferente, acabam na mesma armadilha, ou até pior, né. Ninguém se vê, não. Minha avó, se você não toma essa... Leia. Minha avó teve um casamento extremamente infeliz, mas minha mãe teve um casamento extremamente feliz, totalmente diferente. Então, é isso que eu digo. De repente, as pessoas tomam isso, né? Pegam essa consciência. Às vezes você tem uma consciência, se você reparar nas crianças, elas têm umas consciências, às vezes, você fala, caramba, de onde veio isso? Né? E, de repente, elas podem se curar naquele momento, naquela pureza, naquela ingenuidade, se curar naquele momento, não julgar, né? Não entrar nessa energia de julgamento e acaba que tendo uma vida diferente da irmã e de qualquer outra da família, né? Pode ser exatamente isso. Ó, Gil, mulher machista, eu tenho vontade de colocar na frigideira. O que acontece? Dá uma fritada, né? O que acontece? Quando está fora do seu lugar de honra, do seu papel, muitas vezes acontece. Quando a gente está fora do nosso papel, a gente quer competir com o outro. Muitas vezes competir com a força masculina. Então, o que é estar fora do nosso papel? Às vezes é não ser mãe do meu filho, né? Às vezes ser irmã, quero ser tão amiga do meu filho que eu viro uma irmã dele. E isso é estar fora do meu papel, vou levar desequilíbrios para ele. E aí, olha só a criação de um padrão. E aí, quando a gente centraliza, enraiza o pai e mãe, a gente consegue estar forte
e encontrar e dissolver esses padrões que a gente carrega, porque a gente toma e faz diferente. A gente não tem que falar assim, eu vou honrar minha família. Nossa, meu pai queria isso a vida inteira e nunca conseguiu construir. Eu vou honrar. E aí o que acontece? Olha que problema que a gente está carregando. Querer honrar o que não foi feito. Então a gente tem que fazer um pouquinho diferente, reverenciar a obra dele, mesmo que não foi possível ter sido feita, e a gente fazer da nossa forma, porque cada geração tem um poder diferente, tem uma forma de ser, de se relacionar. É por isso que a gente volta, né, muitas e muitas vezes, para termos nossos próprios padrões novamente. Fazer diferente e não ficar, né, seguindo uma linha que não faz sentido, né? Quantas pessoas aí é obrigada, né, pelos pais a seguir um caminho, trilhar um caminho que nem gosta, né? Então, quando você está disposto a mudar esse padrão, né, ser você mesmo, deixar a sua vida mais leve, seguir uma outra vida. Cada um tem uma vida para viver a dela, né? Não para viver a do outro, nem fazer igual o outro. Né? A gente pode até se inspirar em pessoas, mas a gente não pode se comparar com pessoas. Cada um tem seu brilho, sua luz e sua diferença no mundo, né? E cada um veio do jeito que veio, porque o mundo precisa de você do jeito que você veio, né? Quebrar os padrões, mas seguir a sua vida de uma forma mais leve e sutil. Eu vejo isso muito pensando aqui, analisando sobre isso. É como se fosse um kit de sobrevivência que a gente carrega, né? Uma mochilinha de sobrevivência. Eu tenho que fazer tudo igual o que foi aprendido lá atrás, porque é assim a forma que foi conhecida. Então, você imagina, por isso que está a dificuldade de dar um passo para o novo e aí põe em prática o quê? Também a nossa fé perante a vida. Que é isso que o universo pede a todo momento, que a gente tenha fé em construir o novo. Porque a partir do momento que a gente abre um espaço para o novo, tudo muda. Tudo está conectado. Todos nós estamos conectados. Por isso que eu costumo dizer que o trabalho com um, a cura de um é a cura do outro, porque está tudo interrelacionado. Né? E isso é realmente muito fantástico, esse resultado da cura em conjunto, do consciente coletivo. A gente vive numa cidade, por exemplo, que tem um consciente coletivo, existem padrões também de pensamento, cidades muito pequenininhas, que são muito tradicionalistas, que se relacionam, fulano, ciclano, nome, sobrenome, isso é até meio engraçado. Mas são padrões que carregam ali. E isso vem de geração, de muito tempo. São padrões antigos que muitas vezes hoje não combinam com o padrão moderno. Só que tem pessoas que ficam na resistência, seguram aquilo e não transforma o sistema. Isso entra numa escolha, né? Essa é a realidade. Se a pessoa não escolhe mudar, fica nesse padrão antigo o tempo todo, que nem combina, né, gente? Se você vê uma pessoa antiga falando sobre isso, é uma coisa. Se você vê um jovem de 14 anos falar, é fulano de tal, né, o apelido é tal, o sobrenome tal. Isso pra gente que vem aí de uma cidade grande é engraçado para nós ouvir isso. Porque os sobrenomes tal e tal estão bem longe da gente numa cidade grande, né? Não tão pertinho. Então, quanto isso que traz por honra? Nossa, eu preciso falar o sobrenome tal, porque é uma honra, tal. É uma honra, mas qual é a sua honra? Qual a honra nesse momento que você tem que seguir, né? Faça o seu daqui para frente, né? Não fique atrás dos padrões antigos, né? Siga a sua vida daqui para frente, que é o mais interessante. Senão a gente só fica olhando para trás, né? O quanto a gente olha para trás o tempo todo. A gente já olha para trás nessa vida. Se a gente ficar olhando para trás dos que já foram, imagina, a gente não anda para frente. Sim. A gente está segurando a vida e não dando luz a ela quando a gente carrega esses padrões, né? Então, as velhas tradições são sempre mais engessadas. Só que a gente tem uma tendência de carregar sempre essas tradições que a gente aprende. E aí vão vir os nossos filhos e vão fazer o quê? Muitas vezes vão trazer vão radicalizar. E aí a gente não vai concordar no primeiro momento com esse processo dos filhos, mas eles estão trazendo novo. Essas novas gerações são crianças, a gente até está falando sobre isso hoje, né, Renata? Elas vêm para trazer um novo, uma nova bandeira.
E quando a gente ingessa isso neles, eles não têm a força, eles não se sentem muitas vezes até pertencentes a isso, ao próprio sistema, né? Com certeza, eles já vieram preparados para essa evolução aqui, para essa realidade que está hoje. Se hoje a gente fala, nossa, é uma loucura, eles não estão. Eles estão em outro mundo. Eles não estão nem ligando o que está acontecendo lá fora, entende? Estão em outro mundo, um mundo muito mais conectado e muito mais evoluído que o nosso. Né? Coisas que eles sabem, piscou, eles sabem fazer, a gente não. Nós temos que fazer curso para aprender. Olha como está a diferenciação. Só que assim, se a gente entra num padrão de que tem que ser igual dos nossos pais e forçar isso agora, você acaba perdendo a mão, perdendo a linha, você entra numa culpa, né? Muita gente entra numa culpa de não saber lidar com os filhos. Ai, meu Deus, meu filho está muito no celular, eu não dou atenção para ele. Ao contrário, ele quer a atenção do celular. Tem hora que ele quer a atenção do celular. E tá tudo certo, né? Mantendo-se as coisas no equilíbrio, tá tudo certo, mas você precisa olhar para isso como uma ferramenta. Muitos anos, né, Estela, eu falava assim, ó, celular para mim, meu, qualquer um, se eu ligar para alguém e mandar mensagem, tá ótimo. Eu não preciso de tecnologia. Hoje não tem como, eu preciso de um celular bom, senão eu não faço uma live. Né? Então eu tive que Olha, eu aprender. costumo te dizer uma coisa, que a língua é chicote da bunda, viu? Oi? A língua, a gente tem que ter cuidado com a nossa língua. Eu costumo dizer que a língua é o chicote da bunda. Porque o que a Certeza. gente fala, muitas vezes a gente paga, né? Certeza absoluta. Quando eu não entrei, como estudei a primeira vez o Axis, o que eu falei? Eu só quero isso aí para minha vida. Eu não vou aplicar isso aí em ninguém. Então, olha só, hoje eu dou curso de aplicações de barras. Então, olha o quanto a gente cria, né, padrões, crenças e julgamentos mesmo, que acaba sofrendo com isso, né? De bobeira. A gente acaba sofrendo de bobeira. A Olha, a Ana Gil escreveu falou uma aqui. coisa aqui, ó. Acho que essa aí Quer é falar uma direcionada a mim. pergunta? Tá, eu vou falar aqui da Gil. Ó. É muito difícil ver quem a gente ama sofrendo, estagnado. A mudança está na cara dela e ela não se mexe. Bom, isso é um ponto tão importante, crucial. Por quê? Eu aprendi também na vida, caminhando, que quando eu só consigo mudar alguém quando eu mudo a mim. Isso a gente tem que aprender muitas vezes na pele. Por que a gente não pode querer mudar a pessoa? Porque a gente está tirando ela do caminho dela. Ela precisa muitas vezes passar por um certo caminho e a gente simplesmente está tirando ela do caminho. Então muitas vezes ela não vai nem receber essa ajuda, porque a gente quer ajudar a partir de nós. E muitas vezes ela não precisa ou muitas vezes não pode ser ajudada. Então a gente tem que dar somente o que a gente pode ajudar. Até para ajudar existem leis, não são qualquer um, não pode ser de qualquer forma, porque isso não vai ser contribuição, dependendo da forma que você queira ajudar, isso não vai ser contribuição para a pessoa e não vai ajudar, obviamente, né? E quem somos nós para achar que a gente ajuda alguém? Tem hora que a gente acha que é super-herói, que a gente ajuda todo mundo, que a gente faz. O quanto de ego não tem isso? Eu faço certo, aquela pessoa está fazendo errado e eu preciso ajudá-la. Né? O quanto a Sim. gente olha por esse lado também. Então, assim, cada um está na sua evolução, no seu grau de evolução. Como eu sempre digo em várias lives, não se meta na vida dos outros. Cada um tem sua vida do jeito que tem que ser. Eles levam do jeito que tem que ser. A gente não vai mudar a vida de ninguém. A gente só consegue mudar a gente. E virar um convite para aquela pessoa ver a sua evolução, a sua mudança e aí querer ir seguir o mesmo caminho. E nem queira palpitar também, porque o palpite é a mesma forma. Só dê se a pessoa te pedir, olhe lá, né? Manda essa pessoa para nós, Gil. Manda aí que será bem-vinda. Olha só, a Ana escreveu assim, ó. Essa daí para você responder, ó. Eu sempre achei que era a filha 13ª, né? Há mais ou menos um ano descobri que eu era 14ª. Minha mãe sofreu um aborto e hoje sei meu lugar e comecei a entender muitas coisas. Sim, sim. O que acontece muitas vezes? O porquê
existiu um aborto e você veio depois. Às vezes, você pode estar conectada com esse ser que não pôde vir ao mundo. Então, você carrega muitas responsabilidades. Isso é muito comum ver, depois de um aborto, alguém, mesmo que ele seja reconhecido ou não, você carregar essas responsabilidades, muitas vezes trabalhar pelos dois. Acontece muito isso. Pessoas workaholic muitas vezes trabalham em prol dos irmãos que não puderam vir à vida, né? Que foram por alguma razão são excluídos desse sistema. Então eles precisam ser reconhecidos. E você tem essa consciência de que você reconhece agora ser 14ª, isso é muito importante. Reconhecer que você é 14ª, que existiu alguém antes e que ele pertence, ele continua pertencendo mesmo, né, que não em vida, mas ele continua a pertencer ao sistema. E isso é muito importante para o próprio equilíbrio daí para frente, né? A Priscila escreveu assim, ó. Sim, no meu caso, minha mãe teve eu com 16 anos, mas meu pai nunca me assumiu. Minha mãe teve medo por conta da idade, mas cresci com um ar querendo sempre saber quem é meu pai. Mas tive uma decepção. Priscila, verdade, quanto de expectativa você botou nesse pai? Porque a gente só se decepciona quando a gente tem expectativas avançadas sobre algo ou alguém. Então, de repente, você criou na sua mente uma imagem, um ser que ele é diferente. Quem sabe aí você reconhecendo que ele é uma pessoa diferente, não é como você imaginou, você aceitá-lo como é e o que ele tem para te dar, mesmo assim. Vai ficar mais leve aí o seu caminhar. Sim, e aceitar como foi, e aceitar ele como foi e a vida como ela é. O que pode ser criado aí? Às vezes, por essa decepção, criar um padrão. Você vai trazer relacionamentos de decepção, para ele ser reconhecido e aceito, entende? Então, a aceitação é um ponto muito chave em todos os processos da nossa vida. Aceitar, porque a partir da aceitação tudo se abre, tudo se assenta, né? As dores se assentam, e aí você consegue passar para a próxima fase, aceitando tudo que foi lá atrás, e você se virar para frente, aceitar tudo que vem. Ela escreveu mais aqui, ó, depois. Eu não vi, tá, Priscila? Tô lendo de cima para baixo, que demora um pouco para chegar. Hoje me libertei, perdoei todas as mágoas, as barras me ajudou muito. Então foi onde que me inspirei e fiz o curso para ajudar pessoas. Muito legal. As barras ajudam bastante a mudar o ponto de vista das coisas, tudo é um interessante ponto de vista, e aí você achou aí o seu interessante ponto de vista, que não é o dele, tá tudo certo. Cada um tem o seu, né, nessa vida. Tudo bem. E aí, muitas vezes, entrou no propósito, né? Seu propósito, isso que é o mais interessante. Se conectou com ele. O pessoal hoje está animado contribuição. Com a gente, assim que é legal, né? Conheço umas crianças com a consciência maior do que muito adulto. Isso mesmo, Gil. Sim. Muitas. Com certeza. Livre de julgamento e preconceitos, verdade. Ó, legal, gostei. Vem para ensinar a gente, né? A Cris repetindo aqui, ó, como diz a Renata, não se mete na vida dos outros, se ele não quiser. É isso mesmo. A gente já tem cada um a sua, já tem mesmo, coisas, né? Que a gente tem que olhar, é dor, é padrão, a gente tem que olhar para isso, cuidar disso, transformar isso, vai se meter na do outro, deixa o outro viver a dele. É muito mais tranquilo. E mais? Vamos ver quem mais tem aqui. E a Patrícia, e o próximo filho não pode ser a mesma pessoa do primeiro abortado? Bom, aí a gente entra em assuntos mais profundos, né? Que é do espiritual, pode sim. Então, isso é muito de acordo com os acordos espirituais. Mas, muitas vezes, isso não é identificado numa constelação, né? Então, mas acontece. Esse é o maior mistério da nossa vida, né? A parte reencarnatória, que a gente estuda e nós vamos morrer sem saber. Essa é a realidade de tudo, né? Quem é quem, né? A não ser que isso venha muito claramente a alguém que saiba, né? Identifique uma alma, né? Porque a alma é a mesma, né? A consciência também é a mesma. Então, é um processo muito, mas muito profundo para se chegar aí e saber que a gente não precisa entender tudo. A gente não precisa saber se é ou não é, né? Vai amar de qualquer jeito.
Muitas coisas estão além do nosso entendimento. Por isso que a aceitação é tão importante. Porque se a gente aceita, a vida age. Na verdade, a questão sempre é entre a gente e Deus, a gente e o universo. A vida age da forma que a gente precisa e às vezes a gente não quer, a gente não aceita. Então a gente se arroga perante a vida, se a gente não aceita. Então a gente vai ter muitos obstáculos aí, muitas dificuldades para que isso seja reconhecido e seja aceito. Então se você não aceita o pai que teve, possivelmente você vai ter um marido, né? Para que você reconheça isso. Para que você aceite em algum momento esse pai, essa força de pai. Muito bom. Na verdade, né, Stella, o ser humano é cheio de mimimi. Nós somos um monte de criancinha mimada. Isso eu não quero, agora eu quero desse jeito, eu quero do outro jeito. É a mesma coisa que a gente está na escola, que a vida é uma escola, e a gente não quer aprender o que o professor está ensinando. E é por isso que a gente sofre, porque a gente quer fazer de outro jeito. Não importa se você vai fazer de outro jeito, desde que você aprenda a lição. Né? Seja na permissão de aprender o que tem de melhor naquilo. Até as coisas ruins têm uma coisa boa por trás daquilo, né? O que tem de presente por trás das coisas que acontecem na nossa vida, né? O que tem? É um pai que sumiu e apareceu depois. Qual é o presente que tem por trás daquilo? Qual foi o presente que você viveu sem ele tantos anos? E o que você aprendeu com isso? Então, tudo isso é um processo evolutivo. Se a gente aceita, mais coisas vão se amenizando e a gente vai, né, quebrando alguns padrões que estão prendendo a gente, né, o tempo todo. O próximo filho não pode ser... Isso aqui você já falou, né, do abortado. Menina, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu tô suando que só aqui para pegar nesses dedos. E quando somos irmão mais velho e tem um aborto após? Eu não entendi muito bem esta pergunta. E quando... Tem uma outra pergunta antes ou não? Conecte ela? Michele. Tá. Eu acho que ela quis perguntar a respeito, porque antes é um aborto antes e a pessoa veio depois, ela identificou o lugar dela, né? Quando vem após. Por alguma razão, essa criança não pôde pertencer. O importante é que a gente reconheça que ela veio, que ela faz parte. Então, existe aí o primeiro filho, vamos supor que sou eu, e existiu um segundo nesse sistema. É ser reconhecido. A gente até indica alguns rituais para fazer, né, com crianças abortadas, enfim, seja ela provocada ou seja natural e espontânea. Então, por alguma razão, ela não pôde pertencer. Às vezes vem padrões lá de trás repetindo de muitos abortos, e isso vem acontecendo. Vai chegar em algum momento que em alguma geração as pessoas não vão conseguir, as mães não vão conseguir mais ter filhos. Aí começa uma fase de adoção, é muito comum ver isso. Então começa a adotar crianças, porque não existe permissão de vida, de vir à vida devido a muitos abortos, e vai criando esse padrão. Então, quando é visto isso numa constelação, é retomado esse fluxo de amor, de não poder vir à vida, né? E de poder receber, sim, porque isso é um dom de qualquer um, né? De poder pertencer, de pertencimento é de qualquer um. Então, isso é visto, acolhido, e retomado esse fluxo do amor, que é maravilhoso, né? A Renata está falando aqui. Por que esquecer mágoas é tão difícil? Até perdoei, mas esquecer é pó. Como fazer? Tem certeza a mente que não deixa isso aí? Tem certeza que esse negócio tá aí? Olha, vamos lá. Vou falar uma coisa bem assim, que é bem fácil de entender. Tudo que magoa você, tudo que pica você, que deixa aquele negócio que dói, não tá no outro, tá em você. A gente acha que tem que perdoar o outro, mas não, isso tá dentro da gente. Então fica bem mais leve se a gente começar a analisar assim, olha, Estela fez uma coisa para mim hoje, esse negócio tá estranho comigo. Não, que ela me fez, que fez acessar em mim algo que me machuca? O que eu tenho dentro ali guardado que eu não curei ainda
que faz com que dê de frente com o que ela está me falando e faça ela ser um espelho e que aponte todos, aperta bem meus botõezinhos da consciência para que eu olhe para isso e transforme isso em algo bom na minha vida? Então, isso que a gente sente, às vezes, a gente fala, eu gosto de ficar magoadinho, porque o ser humano é cheio de mimimi, a gente gosta de ficar arrumando coisa. Às vezes nem tem, a pessoa nem sabe que você está magoado com ela. Muitas vezes não sabe. Porque você que criou aquilo, estava dentro da sua mente. Você criou, se magoou, a pessoa às vezes não sabe daquilo e não tem como resolver, porque só você pode tirar isso aí, né? Então, como fazer para tirar isso? Põe o problema na sua frente. Veja o que te magoou. Veja o que tem dele ali em você. Veja onde te magoou. Que aí você vai ter uma consciência sobre isso, do que você precisa transformar para que aquilo não te pegue mais. Né? A maioria das coisas é o quê? Interessante ponto de vista. Leve sempre isso. A outra pessoa ela tem um outro interessante ponto de vista. E você tem outro. Ninguém está certo ou errado. Quando a gente começa a ver isso, a gente se magoa menos. A gente fica até um pouco mais fria, né, Estel? É fantástico ver como espelho. Por que eu tô com raiva dessa pessoa? O que eu tô vendo que está em mim que eu tô vendo nessa pessoa? Então, é transmutar essa energia, porque às vezes a gente adquiriu essa mágoa quando criança. E a gente vai acessar essa mágoa muitas vezes na nossa vida se a gente não mudar a forma de pensar em relação a isso. Olha Isso é só, impressionante. eu via isso muito na minha adolescência. Às vezes as pessoas ficavam com raiva de outra, né? Adolescentes, porque uma tinha uma coisa, outra não. Né? Então, porque ela não teve uma vida boa, os pais não puderam dar aquilo, acessa uma raiva da outra pessoa de ter aquilo e ela não ter. Isso não é inveja, tá? Isso é um acesso de raiva de eu não ter uma coisa, essa pessoa ter e eu excluo ela como pessoa. Então, vai muito além, essa parte de raiva, mágoas e desprezo. Podemos fazer uma pauta só disso aí, uma outra live. Mas espero ter clareado um pouquinho isso aí para você, Rê. Tenta ver qual é o problema que te magoou, para ver se isso aí faz sentido na sua vida e eliminá-lo. Porque assim você não fica mais escravo desse problema. Tem mais exatamente. Tá quase acabando o nosso tempo, hein? O pessoal gostou, ó. A Michelle, muito lindo esse olhar, fazendo muitos downloads. Isso aí, Mi. Downloads é ótimo na nossa vida. O pono nessa mágoa, isso aí. É uma forma, é uma ferramenta que parabéns, transmuta. Muito bom. Bastante coisas esclarecidas. Amo essa mulherada. A Gil adora a gente, as entidades da gente. O Ho'oponopono nessa mágoa também é muito bom. Porque você se perdoa, né? O Ho'oponopono é para você mesmo se perdoar. Então é excelente. Até porque o tempo não cura feridas. Daqui a pouco vou derrubar a gente. Renata, o tempo não cura feridas, não adianta. O tempo só esconde. Então, o que não vemos vai virar destino. O que a gente insiste em não querer ver, não olhar, você pode saber que lá na frente você vai se deparar com isso. Não tem jeito. Então, é se olhar, se olhar. Não adianta. Ah, que lindo, gente. Tapete, né? A contribuição está sendo muito linda. Bom, o nosso tempo está se esgotando. Tem mais alguma pergunta que a gente pode esclarecer? Júlia, que bom que você está aqui. Se tiver mais alguma pergunta para a gente esclarecer, enquanto o nosso tempo vai encerrando. Ó, a Cláudia, eu fui radical. As redes sociais estava me fazendo mal. A pessoa estava te fazendo mal, Cláudia? Dá uma olhadinha aí se o que essa pessoa estava te fazendo mal, se tem alguma coisa com que um sentimento seu lá de trás que essa pessoa cutuca em você. O quanto tem dessa pessoa em você que te faz mal, tá? Não adianta a gente excluir da rede social, porque o mal tá aí, vibrando. Você tá lembrando dela nesse momento, conversando com a gente. Então, você vê como a gente se engana? A gente conta mentira pra gente. Eu vou excluir essa pessoa aqui porque tá me fazendo mal. Só que o mal continua lá, vibrando. Então, vamos olhar para esse mal e vamos transmutar ele no bem, né? Ó, muitas pessoas novas hoje, muita gente linda, hein? Sim. Olha só, pela primeira vez, surpresa. Muito obrigada. A gente agradece aí toda
essa colaboração aí, porque isso é uma contribuição gigante vocês escrevendo aqui com a gente, que só enriquece a live. E não se esqueçam, gente, entrem no Constellax, olhem lá para nós com carinho, passe para os amigos. Temos lá o YouTube também do Constellax. Essas lives vão para lá, tá? Não vão nessa forma de Instagram, vão na forma de Zoom, que a gente está aqui em 2 redes. E depois vocês passam para os amigos, mandam aviãozinho. Às vezes tem pessoas aí precisando, né, de ouvir alguma palavra legal e a gente pode ser uma colaboração. Pessoas que acessam essa consciência e trazem aí um novo olhar. Isso é o mais importante, né? Então, um sendo contribuição para os outros. A Selma, ótima sua participação. Hoje eu vou fazer aquela transmutação de queima, decepções amorosas. Resolve. Transmutação de queima. Decepções amorosas. O que você acha da gente fazer um workshop de relacionamentos, Estela? Eu acho que está pedindo. Eu senti essa energia. Aí vai resolver, hein? A gente pode ajudar muitas pessoas com isso, hein? Sim, mas é sim. possível. Isso aí. A gente vai ter que desligar, porque senão nós vamos cortar e não vai ficar gravado. Vocês não vão poder ver depois nem passar para ninguém. Gratidão por toda essa colaboração e contribuição. E segunda a gente está de volta, que a gente fez terça, né? Para variar, mas a gente faz segunda. Se transferiu. Então, muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Um beijo de luz, gente. Se tiver mais pergunta, manda no nosso direct. Depois a gente responde. Tchau, tchau.